Olá pessoal, bem-vindos a mais um giro semanal sobre o mercado financeiro. E essa semana o confronto entre Rússia e Ucrânia continuou dando o tom do mercado, trazendo grande instabilidade. Um aumento das sanções por parte da União Europeia e dos Estados Unidos trouxe um temor de indisponibilidade, principalmente das commodities ligadas à energia, o que levou à disparada do preço do petróleo no mercado financeiro. Além disso, a tomada pela Rússia da usina nuclear de Zaporizhzhia, considerada a maior usina nuclear da Europa, azedou o humor dos mercados na quinta e na sexta-feira. O preço do trigo atingiu seu maior patamar dos últimos 14 anos e o alumínio tem o seu maior preço da história. O outro problema gerado por esse confronto é a crise dos fertilizantes, que atingiu em cheio o Brasil. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, tentou tranquilizar os mercados, dizendo que o Brasil tem estoque de fertilizantes até a próxima safra, no mês de outubro, mas isso com certeza vai trazer uma alta considerável no preço dos alimentos, o que já é sentido principalmente nos sacolões. Os preços das verduras e dos legumes subiram muito na última semana. Esse cenário de inflação mais pressionada já levou o Canadá a elevar sua taxa de juros. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o presidente do FED, que é o Banco Central norte-americano, Jerome Powell, deu uma declaração no Congresso americano ao longo dessa semana que os Estados Unidos não vai ter uma subida tão alta de juros, de maneira a não prejudicar a retomada econômica, o que trouxe um pouco de alívio aos mercados. Já aqui no Brasil, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, ligou essa semana para o presidente Jair Bolsonaro e afirmou que os dois concordaram em juntos condenarem o ataque à Ucrânia e pedirem um cessar-fogo imediato. O primeiro-ministro britânico deu uma declaração de que a posição do Brasil é fundamental neste momento. Tivemos ainda a divulgação do PIB do quarto trimestre, que veio com uma alta de 0,5%, tirando o Brasil da recessão técnica. Em 2021, o PIB teve uma alta de 4,6%, trazendo o Brasil a patamares anteriores à pandemia. Falando agora um pouco das bolsas, a Europa é que mais vem sentindo esse confronto. O Stoxx 600 teve uma queda essa semana de 5,85%. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o S&P 500 caiu 0,58%, a Nasdaq teve uma queda de mais de 2% e Dow Jones teve uma leve queda de 0,1%. Já aqui no Brasil, o nosso Ibovespa ele vem se beneficiando de duas coisas. Primeiro, que a bolsa no Brasil continua muito barata. O Brasil teve uma alta de juros muito expressiva no ano passado, o que fez com que a bolsa sofresse bastante. Já esse ano, a entrada de capital estrangeiro vem favorecendo bastante a bolsa brasileira. Além disso, as sanções impostas à Rússia fizeram com que os investidores, procurando um outro mercado emergente, removessem parte do seu capital aqui para o Brasil. O nosso Ibovespa ele fechou com uma alta de 0,84%. A disparada no preço das commodities beneficiou bastante o Brasil. O barril de petróleo ele teve uma alta de mais de 20%. Só essa semana subiu 25,15%. E o barril Brent, que é referência para a Petrobras, encerra essa semana cotado aos $118,11. Enquanto isso, o minério de ferro teve uma alta de 15%. A tonelada cotada aos $156. O aumento do fluxo do capital estrangeiro fez com que o dólar fechasse em forte queda essa semana. Teve uma queda de 1,9% e encerra a semana cotado aos R$ 5,06. Já lá nos Estados Unidos, o índice do emprego urbano, o payroll, veio com forte alta, com a criação de 678 mil vagas. Falando agora da renda fixa, a expectativa de uma inflação mais pressionada fez com que os investidores já começassem a precificar uma maior alta de juros. Até então se esperava uma taxa Selic em torno de 12,25%, agora o mercado já começa a precificar uma Selic ainda esse ano na casa dos 13%, o que fez com que os juros futuros tivessem forte alta.
O DI para janeiro de 23, ele subiu 0,54% e encerra essa semana cotado a 12,98%. Enquanto isso, a carteira de títulos públicos sofreu bastante, principalmente na sua parte pré-fixada. O IRFM fecha essa semana com forte queda de 0,6%. Enquanto isso, o IMA geral, a carteira geral de títulos públicos, fecha com uma queda de 0,2%. Só os títulos de inflação curta subiram essa semana. Só o IMA B5 que fecha positivo em 0,4%. Para a semana que vem, além do confronto entre Rússia e Ucrânia, que vai continuar dando o tom do mercado, aqui no Brasil nós vamos ter a inflação oficial do mês de fevereiro, o nosso IPCA, além do índice de desemprego, o CAGED. Na Europa, nós temos a importante reunião do Banco Central Europeu, que vai decidir a nova taxa de juros. E nós vamos ver qual vai ser a decisão do Banco Central Europeu, principalmente com essas novas perspectivas de inflação, causado por todo esse imbróglio entre Rússia e Ucrânia e principalmente por causa das sanções que vêm sendo impostas à Rússia. Nos Estados Unidos, nós temos a divulgação da inflação ao produtor e aqui no Brasil, a gente vai ficar de olho no Congresso Nacional de como que vai tramitar o pacote de medidas que nós temos para baixar o preço dos combustíveis. Com essa disparada do preço do petróleo, a Petrobras não vai conseguir segurar por muito tempo uma nova alta no preço dos combustíveis. E a gente sabe que alta nos combustíveis impacta diretamente na vida diária de todos os brasileiros. E isso coloca forte pressão no Congresso Nacional para aprovar essas medidas o mais rápido possível. Muito obrigado e até semana que vem.